Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que a bênção do Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre todos vocês, todos, para que todos possam testemunhar da existência de Deus entre os seus familiares, vizinhos, amigos, conhecidos, enfim, por onde quer que forem. Deus quer ter o seu nome santificado em nossas vidas. E isto só é possível quando nós ouvimos e obedecemos a sua palavra. Quando nós obedecemos a palavra dele, então é certo a colheita. Isso está prometido e confirmado na vida do povo de Israel. Israel, a história de Israel, que você pode ler no Velho Testamento, mostra isso. Deus falou através de Moisés para o povo de Israel que havia sido arrancado com o seu poder lá do Egito, da escravidão egípcia. Então Deus lá no Monte Sinai disse para o povo dele, presta atenção, você pode ler e acompanhar comigo em Deuteronômio, capítulo 28. Ele disse assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, presta atenção, se ouvires, derem atenção à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, de observar, de obedecer todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É isso aí. O Senhor teu Deus te exaltará. Então é Deus que nos exalta e é Deus quem também nos deixa ser humilhados. Tudo depende de cada um de nós, porque ele fala com clareza: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí você pode entender todos os seus familiares, todas as pessoas vizinhas, pessoas do trabalho, na escola, onde quer que você for, você será exaltado por conta de você ter obedecido a palavra de Deus. Quer dizer, não é uma questão de sorte, não é uma questão de destino, o fulano nasceu com o bumbum virado para a lua. Mentira, isso é balela. Destino, o meu destino sou eu quem faço. O seu destino é você quem faz. Não tem jeito. Porque Deus nos deu o espírito, a sabedoria, a inteligência, para que nós saibamos fazer a escolha ou as escolhas certas na nossa vida. Então, um bom casamento não depende do coração. Eu me apaixonei. Não, o bom casamento depende da sua cabeça. Você ter a cabeça no lugar
em obedecer a palavra de Deus, e Deus vai colocar a pessoa certa na sua vida e você vai ser feliz aqui na terra, ainda que tenha que passar pelas tribulações. Porque as tribulações nós iremos passar, quer seja Deus conosco, quer Deus não seja conosco. Tribulação a gente vai ter, vai passar. Porque nós vivemos num mundo inimigo de Deus. Imagine você vestida de noiva, linda, roupa branquinha, se envolver numa feira onde tem peixe, tem fruta, tem comida e as pessoas estão comprando. É impossível você não se sujar, não respingar alguma coisa em você, não sujar o seu vestido. É impossível você andar neste mundo de vestida de noiva ou de noivo e não respingar a sujeira desse mundo em você. Entende onde eu quero chegar? Pois é, nós vivemos nesse mundo. Porém, se nós permanecermos ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, que é uma coisa pessoal, individual, ninguém pode fazer por mim e tampouco eu posso fazer por quem quer que seja. Cada um tem que fazer por si próprio. Então, ele diz, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, as pessoas que ouvem e obedecem. Aí diz assim, bendito, aliás, no versículo 2 diz assim, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires, ele repete, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí vem as bênçãos, 12 bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Quer dizer, você quer morar na cidade? Então você vai ser abençoado. Ah, não, eu não gosto da cidade, eu quero morar na roça. Você será abençoado na roça. Bendito o fruto do teu ventre. Fruto do teu ventre são os filhos. Olha, são os filhos, serão benditos. E hoje nós vemos que os filhos têm sido amaldiçoados. Não por culpa deles, muitas das vezes, mas por culpa de seus pais. Então, não são abençoados, crescem com problemas, porque os pais naturalmente foram responsáveis, naturalmente. Bendito o fruto do teu ventre, quando a pessoa ouve e obedece a palavra de Deus. O fruto da tua terra, o fruto da terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Quer dizer, o trabalho das suas mãos vai ser próspero, abençoado. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. A sua mesa vai ter fartura, porque Deus não vai deixar faltar absolutamente nada. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Benditos, benditos. Quer dizer, Deus torna possível que a vida da gente aqui na terra seja uma bênção. Mas, obviamente, vamos encontrar problemas, vamos ter tribulações, porque só em ouvir e obedecer a palavra de Deus vai contra o curso desse mundo, vai contra a moda desse mundo. A moda é viver uma vida desgraçada, uma vida fadada ao inferno, fadada aos vícios, às drogas, às bebidas e às promoções que muitos governos fazem neste mundo para promover
o uso das drogas na base de canção e etc, etc. E quantas não têm sido as pessoas que perecem, que morrem nessas festas que se promove, que os governos promovem neste mundo. Quantas pessoas são que têm sido vítimas disso aí? Por quê? Nós vivemos nesse mundo e estamos sujeitos a ver. Se não acontece conosco, nós vamos ver acontecendo com os outros. Infelizmente, essa é a realidade. Mas a tribulação que os que creem em Deus, a tribulação ou as tribulações que as pessoas da fé que ouvem e obedecem à palavra de Deus são necessárias para o crescimento espiritual. São necessárias para o nosso amadurecimento da fé. O apóstolo Paulo, ele ensina isso lá em Romanos, capítulo 5, com licença. Ele fala, Romanos capítulo 5, que... muito legal isso. Ele diz assim: tendo sido, pois, justificados, quer dizer, perdoados por Deus através da fé, nós temos paz com Deus. Então, quando nós apresentamos uma fé sólida, uma fé pautada na palavra de Deus, não uma fé pautada no oba-oba dos que saem por aí pregando, falando de Jesus e vivendo outra coisa. Não, é uma fé pautada na palavra de Deus, vivida na palavra de Deus, vivida de acordo com a palavra de Deus. Então, somos justificados diante de Deus. Então, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, quer dizer, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos entrada pela fé a esta graça, a este favor imerecido que Deus nos dá. Quer dizer, somos justificados, somos perdoados, vivemos em paz, sobretudo com Deus. E se temos paz com Deus, nós temos paz conosco mesmo. Essa é a realidade. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de um dia estarmos na glória de Deus. Eu já estou aqui colocando palavras para ficarem mais fáceis de entender. E não somente isto, mas também nos gloriamos, olha só que coisa, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos, quer dizer, quem é da fé, quem vive na fé, pela fé, quem é justificado pela fé, quem ouve e obedece a palavra de Deus, então se gloria nas tribulações, quer dizer, se alegra nas tribulações. Por quê? Sabendo que as tribulações, a tribulação, melhor dizendo, sabendo que a tribulação produz paciência. Paciência. É isso aí. Eu também posso falar sobre isso para vocês. E haja paciência. Haja paciência. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Porque se não estamos sendo acusados pela nossa consciência, pela nossa própria consciência, se estamos em paz
conosco mesmo, sobretudo em paz com Deus, e vivenciamos tribulações, é para o nosso bem. É para o nosso bem. É para o que nós venhamos aprender a paciência, aprender a ter paciência. Porque assim é Deus para conosco. Deus tem paciência. Ele é paciente. Ele tem paciência. E haja paciência. Ele tem paciência. Então, quem é nascido de Deus, nascido da fé, obviamente que enfrenta e vai enfrentar tribulações, sabe de antemão que essas tribulações são por causa da sua fé no Senhor Jesus, não por causa da desobediência à palavra de Deus. Porque as bênçãos continuam, as bênçãos materiais continuam, mas, como ele prometeu ao povo de Israel, mas nós temos que enfrentar tribulações para que nós não sejamos mais como meninos, crianças, infantis, no lidar no dia a dia com outras pessoas. Então Deus permite que nós sejamos atribulados para que a nossa fé seja madura, amadurecida e possa criar em nós a paciência, dar-nos a paciência, sabendo que a paciência traz experiência. Muito legal isso. E a experiência, esperança. Quer dizer, uma coisa vem atrás da outra, vai acontecendo. Isso é bênção. Bênção. No passado, os cristãos eram martirizados por causa de serem cristãos, de crerem no Senhor Jesus. Eles eram martirizados por não aceitarem se inclinar perante os ídolos, os santos que eles criavam, inclusive Nero, um dos mais perversos do Império Romano, os Neros, eles eram cruéis, jogavam os cristãos aos leões, às feras. Mesmo assim, aqueles cristãos agradavam a Deus, ou melhor, louvavam a Deus. Por quê? Porque aquela experiência cruel os fazia ser confortados, consolados pelo próprio Deus, porque nesses casos Deus mesmo, na pessoa do Espírito Santo, lhes dava condições de suportar e aprender a ter paciência. E com a paciência, ter experiência. E com a experiência, conservar a esperança. Então, minha amiga e meu caro amigo, a tribulação não é desgraça. Tribulação diz respeito às pessoas da fé e que vivem pela fé. Quem não vive pela fé não tem tribulação. Não. Como assim? Não tem. Tem é desgraça. Tem é sofrimento, dor, geme. Por quê? Porque não são justificados pela fé, não andam na fé, não andam com Deus, não obedecem à palavra de Deus. Então, essas pessoas sofrem as consequências das suas escolhas, más escolhas, como é o caso de muitos casamentos. Eu falo de casamento porque fica mais fácil entender o que é a tribulação. Então, por exemplo, uma pessoa casa com outra pessoa de acordo com a palavra de Deus, seguindo a orientação de Deus, então ela vai ser feliz. Claro que vai ter
adaptação de um para com o outro inicialmente, mas não vai quebrar o amor, não vai quebrar aquela aliança, vão continuar casados até o fim e felizes, porque quanto mais tempo passa, melhor o relacionamento, mais felizes eles serão. E eu posso também falar sobre isso, porque nós somos casados há 53 anos. Então, eu posso falar isso. Mas, quando nós não vivemos pela fé, nós vivemos de acordo com as escolhas do coração. Então, casa-se mal, gera filhos no meio das tormentas, das situações difíceis, da desgraça, porque são desgraças. Quando a pessoa não vive pela fé, ela crê que vive pela sorte. E se a vida é ruim, ela fala, eu tenho má sorte. É o meu destino, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela está apenas colhendo o que plantou. Ela vive na base do coração, da decisão das suas paixões, das suas cobiças, das suas concupiscências carnais. É óbvio que ela vai sofrer as consequências. Não são tribulações, são desgraças mesmo, são maldições. Porque no mesmo capítulo de Deuteronômio, quando Deus dá as 12 bênçãos, bendito serás no campo, na cidade, bendito serás ao entrares e ao saíres, etc, etc. Depois, em seguida, vêm as maldições. E são muitas maldições. São cerca de 40 e poucas maldições, se não mais. Maldição, maldição, maldição. Por quê? Porque não vivem pela fé. E por conta de não viverem pela fé na palavra de Deus, essas pessoas sofrem o inferno, que não são tribulações. Tribulações, eu repito, são problemas relacionados àqueles que vivem pela fé. Quando nós somos justificados pela fé, com certeza nós vamos enfrentar as tribulações do mundo em que vivemos. Nós vivemos num mundo cruel, que é contrário a tudo que diz respeito a Deus. Com licença. A diferença, ô bispo, da tribulação para as desgraças é essa. Quem vive pela fé tem tribulação. Vive com tribulações. Se não vive com tribulações por si próprio, vive com a tribulação por causa de seus entes queridos que não compreendem a fé, que não querem aceitar, que rejeitam a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, os pais sofrem, mas não podem fazer nada, porque a não ser orar. Nós podemos e fazemos e oramos, mas somos atribulados por conta de termos pessoas que não entendem o que Jesus está oferecendo. Então, nós somos atribulados, mas graças a Deus, porque essas tribulações originárias da fé no Senhor Jesus Cristo, elas são para o nosso bem, porque são as tribulações que produzem paciência, e é a paciência que produz experiência, e é a experiência que produz esperança. Quer dizer, você vai desenvolvendo a sua fé, de fé em fé, mas sempre sendo bem estruturado para suportar qualquer que seja a tribulação. Por quê? Porque se torna uma pessoa paciente, experiente e esperançosa, porque sabe que o seu Senhor vive eternamente e que ela não está só, Ele está com ela.
Agora, as pessoas que vivem na desgraça, porque elas desobedecem à palavra de Deus. Elas não dão a mínima para a palavra de Deus, elas nem creem em Deus, até blasfemam contra Deus, debocham dele, insultam-no. Então elas colhem justamente tudo aquilo que elas semeiam, a maldição. Então, bênção por um lado, maldição para o outro. Com a bênção vêm as tribulações. Deus promete uma vida abundante, mas não sem tribulação, porque neste mundo nós confrontamos o mundo das trevas, o mundo do mal, o mundo da injustiça, da crueldade. Mas quem vive pela fé tem a proteção divina, tem a mão de Deus sobre ela. Então ela não vai perecer. Ela não vai perecer porque Deus guarda a sua entrada, a sua saída. Garante o pão nosso de cada dia. Garante a paz. A pessoa que vive pela fé não tem, por exemplo, não tem esse problema de tristeza profunda na alma. Não tem. Não é depressiva, não tem depressão. Não existe depressão para quem anda pela fé e de fé em fé. Não existe. Quando a pessoa tem depressão, é porque ela não entende nada a respeito da fé. Ela vive sozinha. Ela vive o mundo dela. O mundo, quer dizer, ela vive sozinha? Não, ela vive com tantas outras pessoas que estão nesse mundo sofrendo da mesma forma. Mas quem vive pela fé, com certeza vai ser atribulado. E graças a Deus, o apóstolo Pedro diz, graças a Deus pelas tribulações. Porque quando nós somos esbofeteados, odiados, caluniados, injustiçados, quando nós sofremos perseguições por causa da nossa fé no Senhor Jesus, ele diz, exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Jesus fala isso. Jesus garante isso. Então, amiga e amigo, você entendeu dois tipos de pessoas desse mundo. Os que sofrem porque não creem em Deus, sofrem as consequências de viverem, terem que viver a vida sozinhos, sem a mão de Deus, porque não creem, não querem crer, não querem acreditar, não querem obedecer a palavra de Deus. E aqueles que vivem pela fé na palavra de Deus, sofrem as tribulações, que são para o bem deles, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz, então, a esperança. A gente vive na esperança, com esperança. E esperança é uma coisa que se espera, que se aguarda. Por exemplo, nós temos falado sobre a fé perseverante. A fé, quando a pessoa tem a fé na palavra de Deus, ela é perseverante. Ela persevera. Por que ela persevera? Porque ela tem esperança. Ela tem esperança, ela nutre dentro de si a esperança de que um dia ela vai usufruir o prazer de ter sido justificada diante de Deus. Então, amiga e amigo, não fique amuada, não fique amuado, triste, ou reclamando, lamentando. Não faça isso. Porque se você lamenta, você é uma pessoa de fé, enfrenta a tribulação, você enfrenta lutas, dê graças a Deus. Em tudo dai graças.
Em tudo dai graças, é para aqueles que vivem pela fé. Quem não vive pela fé não vai dar graças por causa dos problemas. Mas quem vive pela fé, nas tribulações, dá graças a Deus. Oh, graças te dou, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está sobre todas as coisas. Eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Se somos atribulados por causa da nossa fé, é um sinal excelente. É um sinal de Deus que Ele está conosco. Isso é o que Jesus garante. Quando Ele nos dá o Espírito Santo, é para substituir o próprio Senhor Jesus. Ele nos dá o Espírito Santo para nos guiar, nos orientar. Mas o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, não é para a gente viver nadando de braçada em mar calmo, tranquilo. Não, minha amiga. O Espírito Santo é justamente para nos ensinar, nos guiar nos momentos difíceis, nas tribulações, nas lutas que enfrentamos por causa da nossa fé. Se você enfrenta tribulações, dê graças a Deus. Não lamente, não fique lamentando, reclamando para ninguém, não. Quanto mais você reclama, pior fica. Essa é a realidade. Eu costumo dizer para as pessoas que estão passando por problemas assim, o que eu tenho aprendido. Eu aprendi na minha vida, são 61 anos de vida com Deus, cristã. Então eu aprendi o seguinte: todas as vezes que eu sentia uma pontinha de dor de cabeça, qualquer coisa, deu uma dor de cabeça pequenininha, quando eu falava para a Esther, poxa, estou com uma dor de cabeça, na mesma hora aquela dor de cabeça aumentava. Você já teve essa experiência, sim ou não? Todos nós. Essa é a realidade. Você reclama de um probleminha, aquele probleminha aumenta. Se você não reclama, ele passa. Ele passa. Mas se você reclama, se você lamenta, aí fica difícil. Então, o povo de Israel, quando saiu do Egito, ele tinha a promessa de Deus, a palavra de Deus, a honra de Deus dentro de si. Só que eles não obedeciam. Eles lamentavam, reclamavam, choramingavam de todos aqueles milhões de pessoas que saíram lá do Egito para a terra prometida, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida. Claro, não deixou de ser salvo por causa disso. Ele foi salvo, mas ele não entrou na terra prometida. Ele viu a terra prometida de longe, mas não entrou. Aquele povo todo lá que saiu, somente 2 pessoas, Josué e Caleb. Entraram os seus filhos, mas os pais não entraram. Por quê? Porque lamentaram, reclamaram, choramingaram, e foi um problema. Você leia lá o Velho Testamento que você vai entender isso direitinho. Então, amiga e amigo, em outras palavras, vamos recordar aqui as tribulações. A tribulação é uma bênção. Quando a pessoa é atribulada, não é atribulada por causa do destino, da sorte, não. Ela é atribulada para que ela venha aprender a paciência. E uma vez aprendendo a paciência, ela vai ter experiência, ela vai ser uma pessoa experiente. E isso tem um valor extremamente glorioso, porque quando nós começamos na fé, nós éramos imaturos, crianças, jovens, meninos na fé. Muitas bobagens nós fizemos, erramos muito. Fizemos o que não deveríamos ter feito. Por quê? Porque éramos crianças. Nós não tínhamos
não tínhamos aquela experiência. Hoje a coisa mudou. Hoje mudou completamente. São 61 anos de vida. Então, você há de convir que eu tenho que ter tido uma experiência, não é verdade? E a experiência aumenta a minha esperança. Quanto mais experiente você é, mais esperançoso você fica. Então, isso vem por causa das tribulações. Graças a Deus pelas tribulações. Uma pessoa inexperiente faz muita bobagem. Todos fazemos bobagem por conta das nossas inexperiências. Mas quando nós vivemos pela fé, nós aprendemos a paciência, que nos dá experiência, que por sua vez nos enche de esperança. E isso é glorioso. Essa riqueza incalculável, essa riqueza impalpável para os outros, mas para a gente ela é palpável, ela é visível, clara. E é isso que mantém a gente firme e forte e de pé, amiga e amigo. Então não reclame das suas tribulações. Graças a Deus, a tribulação só vem para as pessoas de fé. Quem não vive pela fé, vive de problemas mesmo, desgraças mesmo, maldições mesmo. E o que a gente pode fazer? A gente prega a palavra de Deus. E se elas se converterem, viverem pela fé, então elas vão aprender, através da fé, a paciência, ter experiência e então ter esperança. Que Deus abençoe você. Hoje à noite estaremos falando mais a respeito desse assunto aqui no Templo de Salomão, às 20h. A fé que persevera. A fé que faz você perseverante. Você não titubeia, você não capenga, você não anda mancando, não. A fé que faz você ficar firme mesmo diante de todas as tribulações que esse mundo se nos apresenta. Fica com Deus e até logo mais ou amanhã de manhã. Deus abençoe.